Jesus não é simplesmente o símbolo de uma das maiores religiões, não. Jesus, ele é símbolo de restauração. Jesus, ele é símbolo de cura. Jesus, ele é símbolo de restituição. Jesus é símbolo de vida. Jesus é símbolo de mudança de vida, de transformação, de renovação. Então nós temos que, ao caminhar com Jesus, entendermos esses preceitos, porque senão nós vamos levar uma vidazinha enfadada de religiosidade que nunca vai levar nós a lugar nenhum. Entra dia, sai dia e seremos simplesmente as mesmas pessoas. Nada de diferente acontece na nossa vida. Não percebemos diferença em nossas próprias vidas e nem percebemos diferença na vida, nem as pessoas que nos olham percebem diferença em nossas vidas. Eu e você fomos chamados para fazer um diferencial. A gente não precisa ficar inventando palavras, dizer que Deus disse coisa que Deus não disse, porque tudo que você precisa está na palavra de Deus. As pessoas falam que Deus não fala com elas, eu não ouço mais a voz de Deus. Se você está tendo dificuldade em ouvir a voz de Deus, é porque você não está lendo a palavra de Deus. Porque se você lê a palavra de Deus, todo dia você vai ouvir Deus falar com você. Em todos os momentos, Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para confortar o teu coração, para alegrar o seu coração e para modificar a sua vida. Amém? Quero, nessa noite, trazer uma mensagem simples, creio eu, mas bastante edificante para as nossas vidas. Ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas. Capítulo de número 8, versículo de número 40 adiante. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas. Capítulo de número 8, versículo de número 40 adiante. Amém? Não tenha pressa. Já me justifiquei com o pastor a minha demora. Falei para ele que essa história de dizer que nós somos o sal da terra me deu um pouco de medo de me derreter de lá para cá com tanta chuva. Tá? Desculpa, perdoe-me por meu atraso. Gostaria de ter chegado ao início do culto e prestigiar um pouco mais os louvores que aqui são entoados, juntamente com as orações que são edificantes para as nossas vidas. O irmão Rodrigo é um homem de muita paciência comigo. Já dei trabalho para esse homem, de vez em quando ele disse que fica meio aí preocupado com o coração sair para fora aí, mas eu digo, fica tranquilo, meu filho, Jesus está no controle de tudo. Tá? Amém, igreja? Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 adiante diz: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crer somente será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar,
senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Amém, amados. Quero também agradecer à irmã Vera, à irmã Nida, à Gisele, que ao longo deste período esteve aqui prestigiando e dando-nos o ar da sua graça, de estarmos aqui juntos, na presença do Senhor. Fico feliz realmente por vocês, por cada dia que vocês se dispuseram a estar aqui, agradecido de coração. Amém? Amados, todos nós queremos que Deus restitua alguma coisa que se perdeu ao longo de nossa vida. Todos nós queremos que Deus restitua alguma coisa que se perdeu em alguma área de nossa vida. Não há sequer uma só pessoa, creio aqui neste lugar, que nunca tenha perdido algo, por menor que seja. Todos nós sofremos perdas em diversas áreas de nossas vidas. Há pessoas que estão aqui nesta noite porque em algum momento de sua caminhada sofreu alguma perda, quem sabe financeira, alguma perda material. Alguém que, quem sabe, perdeu uma casa, perdeu um lote, uma propriedade, ou até mesmo uma oportunidade de emprego. E você acredita que Deus pode restituí-la. Há pessoas aqui nessa noite que possivelmente sofreram perdas sentimentais. Pessoas que sofreram, quem sabe, a perda de um relacionamento, a perda de um casamento. E você crer que Deus pode restituir. Há pessoas aqui nessa noite que, quem sabe, sofreu uma perda espiritual. Uma perda, quem sabe, de um dom que você antes tinha, você já não usa mais. Quem sabe você perdeu um ministério, a liderança de um grupo, ou algo assim. E você acredita que Deus, Ele pode restituir. Existem perdas que sofremos e que é possível nós mesmos restituí-las. Através da força do nosso próprio braço, através do nosso próprio esforço, por meio dos nossos próprios recursos. Por exemplo, a perda de um celular, o roubo de uma televisão, são coisas que são perdidas ou arrancadas de nossas mãos. Mas dependendo do seu valor monetário, é possível sim restituí-las, através de nossos próprios esforços, através de nossos próprios recursos. Mas existem certas coisas em nossas vidas que perdemos, que o presidente da Casa da Moeda não pode restituir, o presidente do Banco Central não pode restituir, o presidente da República não pode restituir. Existem coisas que perdemos em nossas vidas, que somente Deus pode restituí-las. Pense você, nesse exato momento no qual estou eu aqui ministrando a palavra de Deus, em algum lugar do planeta Terra, nesse exato momento, um milionário está morrendo, vítima de uma enfermidade, de uma doença do qual a medicina disse não haver mais cura. Isso porque ele decidiu colocar a sua confiança unicamente no seu dinheiro, ao invés de colocar a sua confiança em Deus. E não teve uma outra oportunidade de vida. Em contrapartida, neste mesmo exato momento,
no qual eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, em algum outro canto da terra, em algum outro lugar do planeta, não somente uma, mas várias pessoas, sem nenhuma condição financeira, estão neste momento recebendo a cura de uma doença da qual a medicina disse não haver mais saída. Pessoas que decidiram colocar as suas vidas unicamente à disposição do Deus da restituição e receberam uma segunda oportunidade de vida. E é por isso que eu volto a dizer, existem coisas em nossas vidas que somente Deus pode restituí-las. Não sei, talvez algum de vocês aqui são pessoas que durante muito tempo tentaram restituir alguma coisa que se perdeu através dos seus próprios recursos. Tentou restituir alguma coisa que se perdeu através do esforço dos seus próprios braços, através do esforço de suas próprias mãos. E depois de muita luta e tentar e não conseguir, você resolveu apelar para Deus. Você resolveu apelar para Deus porque você ainda acredita no seu coração que Deus pode restituir algo importante que lhe foi tirado. Pessoas aqui sofreram perdas em suas vidas, em diversas áreas. Há pessoas que perderam filhos, filhas, para o mundo das drogas, para a prostituição. Filhos, filhas que foram arrancadas pela violência, pela criminalidade. Há coisas em sua vida que você ainda acredita que Deus pode restituir. E acho interessante que acredito que neste mesmo recinto, nesse lugar, existe também aquelas pessoas que talvez estão sofrendo nesse momento alguma perda. Talvez você hoje está sofrendo alguma perda. Algo está saindo de suas mãos. Algo está se perdendo da sua vida. E você decidiu ir diretamente a Jesus. Você preferiu ir primeiramente pelo Senhor, porque você entendeu que através do Senhor a burocracia é menor, sabe? E a sua eficácia em agir também é maior. A passagem bíblica que nós fizemos menção à leitura nesta noite, ela ilustra bem esse fato. Ela está aqui narrando o drama vivido na vida de dois personagens, um homem e uma mulher, ambos precisando de uma restituição. Mas eu gostaria de falar nesta noite, primeiramente, sobre a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nos faz entender que esta mulher do fluxo de sangue era alguém que tentou resolver o seu problema, a sua vida, através dos seus próprios meios, através dos seus próprios recursos, através daquilo que ela tinha em suas mãos. Interessante que a Bíblia nos diz que aquela mulher ela estava há 12 anos enferma, e que durante 12 anos aquela mulher estava sofrendo, e segundo a Bíblia Sagrada, aquela mulher havia gasto todos os seus haveres, aquela mulher havia gasto todos os seus pertences, toda a sua riqueza, na busca por uma cura. E acredito eu que aquela mulher, ela tenha buscado recursos não somente através da medicina convencional, mas acredito eu que aquela mulher também, ela foi à procura de feiticeiros, macumbeiros, umbandistas, kardecistas, sei lá, e outros agourentos da época. E somente quando aquela mulher ela havia perdido tudo, somente quando tudo que ela tinha havia se findado, ela resolveu ir em direção a Jesus Cristo, o médico dos médicos.
Somente quando não havia mais esperança na vida daquela mulher, ela decidiu ir ao encontro de Jesus. Interessante, que tudo indica que aquela mulher havia gastado tudo quanto tinha na busca por uma cura, na busca pela restituição da sua saúde. Mas eu aqui aprendo uma lição com esta mulher. E a primeira grande lição que eu aprendo com esta mulher é que aquela mulher, embora ela possuía grandes riquezas, creio eu, talvez fosse dona de propriedades ali dentro de Israel, antes daquela enfermidade, aquela mulher talvez era uma mulher que realmente se destacava na sociedade de Israel pelos bens que possuía. Mas quando aquela mulher ela foi em direção a Jesus, ela não foi buscar Jesus querendo que Jesus restituísse as coisas que ela havia gasto na busca pela sua saúde. Ela não foi até Jesus para que Jesus pudesse restituir a sua riqueza. Ela não foi até Jesus para que Jesus pudesse, quem sabe, restituir as propriedades que ela porventura tivera que vender. Não. Ela foi atrás de Jesus porque ela queria que Jesus lhe restituísse a própria saúde. Porque de nada adiantava Jesus lhe restituir os bens financeiros, os bens materiais, se Deus não lhe restituísse a saúde. Porque continuaria um ciclo vicioso. Ela precisaria gastar novamente tudo quanto Jesus havia lhe restituído em busca de encontrar a sua saúde. Mas ela foi atrás de Jesus para que Jesus lhe restituísse a própria saúde. Coisas na vida que o dinheiro não pode restituir. Porque se pudesse, aquela mulher não precisaria ter ido ao encontro de Jesus. Tem coisas na vida que a religião não pode restituir. Porque o que mais havia em Israel era religiosidade. Algo semelhante aos dias em que vivemos. Em que existe uma religião para cada tipo de necessidade do homem. Existem coisas em nossa vida que somente Deus pode restituir. Existem coisas em nossa vida que somente Deus pode nos devolver. Interessante, eu estava pregando uma mensagem sobre restituição. Ainda essa semana, eu estava pregando, terça-feira, em um culto, uma mensagem sobre restituição. Eu estava falando sobre a restituição de Deus, a necessidade de que Deus seja restituído em nossas vidas. E eu estava pregando sobre a restituição que Deus fez na vida do profeta Zacarias. E eu falei sobre um Deus que restitui coisas que se perderam. E eu prego aquilo que eu acredito. Eu não prego uma mensagem na Bíblia simplesmente porque achei bonita. Eu prego Jesus porque eu acredito em tudo aquilo que eu prego. Quando eu prego que Jesus ele é capaz de curar, eu prego porque acredito que Jesus ele realmente é capaz de curar. Quando eu prego que Jesus ele é capaz de libertar, eu prego porque eu creio que Jesus realmente liberta. Quando eu prego que Jesus restitui, eu prego porque acredito que Jesus realmente restitui e porque a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus da restituição. Eu não prego uma palavra que eu encontrei num conto de fada, que eu encontrei numa história da carochinha, não. Eu prego aquilo que eu creio. Eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio na palavra de Deus. E quando eu digo que Deus vai fazer na sua vida, quando eu digo que Deus pode mudar a tua história, que Deus pode trazer para a sua vida coisas que você até hoje estava buscando e que você acreditava que não viria mais, é porque eu creio que Deus pode fazer. E eu saí da empresa que eu trabalho, do emprego que eu trabalho, saí no mês de outubro. Estava desempregado e colocando na presença do Senhor uma porta de emprego, Deus. Eu creio que assim, falei, Senhor, eu creio que assim como eu perdi aquele emprego, o Senhor pode me restituir. E eu estava desde então, desde que eu saí do emprego, em outubro, eu estava mandando currículos um atrás do outro. Eu falei, Senhor,
eu preciso de uma porta de emprego, mas eu gostaria que o senhor fizesse as coisas de maneira que desse certo, porque eu tenho um compromisso firmado com a igreja no mês de janeiro, e eu não quero nenhum emprego ou alguma porta de emprego que possa pegar e vir atrapalhar esse compromisso que eu firmei na sua casa. Eu quero dar cabo daquilo que eu comecei, então eu não posso até então arrumar um emprego onde de repente as portas vão se abrir durante a noite e eu terei que trabalhar o final de semana e não vou poder dar cabo naquilo que eu comecei. Então eu falei, Senhor, eu preciso, e sei que se o Senhor não abrir uma porta de emprego ao decorrer desses meses, mesmo nesse mês de janeiro, o Senhor há de prover na minha vida, o Senhor há de fazer algo poderoso na minha vida, e o Senhor vai fazer com que eu passe por este período debaixo da sua provisão. E eu estava no culto pregando sobre restituição e dizendo que Deus restitui porta de emprego. E eu estava com o meu celular aqui no bolso do paletó e eu percebi que o telefone tocava, e eu disse, Deus, eu não posso atender o telefone agora. Estou no meio de uma ministração da palavra e não posso. E aí eu saí, terminou o culto, e quando eu saí daquele lugar, eu peguei o telefone, com pouco crédito, para poder ligar para um número diferente, outra operadora, e eu peguei e mandei uma mensagem, sem nem saber quem era, e falei quem é primeiro, a mensagem, falei, se puder, me liga cobrar de um número da Claro, e continuei andando, e aí daqui a pouco chegou uma mensagem para mim, sobre uma porta de emprego, para que eu pudesse estar fazendo uma entrevista no outro dia, na manhã seguinte, estar fazendo uma entrevista, um trabalho durante o dia, num restaurante. Tudo bem, eu fui, e quando eu estava em casa preparando para poder ir para a entrevista, meu telefone toca, me chamando para uma outra porta de emprego em um outro local. E aí eu falei, poxa Deus, o que está acontecendo? Que bênção. 2 oportunidades, aí fica meio complicado, porque primeiro você quer só uma porta, Deus abre 2, você fica confuso. Sabe, qual das 2 eu vou, Senhor? E aí eu fui, fiz a entrevista de emprego, e eu estava saindo da entrevista de emprego. Quando eu estava saindo da entrevista de emprego, eu recebi um outro telefonema, sabe, me chamando para poder pegar e ir numa outra entrevista, uma oportunidade maravilhosa de emprego. E eu fui na entrevista, cheguei lá na entrevista, na segunda entrevista, me perguntaram, qual o horário de serviço que você quer trabalhar? Tem 2 opções. E eu apresentei a opção que seria mais viável para mim. E ele falou, então faz o seguinte. E eu pensando, poxa Deus, eu estou aqui, isso foi na quarta-feira, falei, pelo amor de Deus, se eu passar nesse teste, me ajuda que eu não tenha que ficar aqui nesses dias, porque eu tenho um compromisso domingo ainda, então me ajuda, pai. Porque se esse camarada falar que eu tenho que trabalhar agora, emendar a partir de hoje, eu vou falar como é que eu faço, a oportunidade de emprego que eu quero, mas eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo. E aí ele me mostrou o local onde eu ia trabalhar, e ele pegou e falou assim, será que você pode estar aqui na segunda-feira, para a gente começar? Eu falei, amém. Então quero dizer para você que Deus permitiu eu passar esse mês debaixo da provisão dEle. No momento que Deus achou oportuno, Ele abriu a porta de emprego. Estarei hoje encerrando as atividades aqui com vocês. E amanhã eu estou com a minha porta de emprego aberta. Sabe? Deus é um Deus de restituição, um Deus fiel. É por isso que eu falo para vocês que quando vocês vêm para a casa do Senhor, vocês têm que vir com um propósito no coração. Vocês têm que crer que Deus realmente é aquilo que você lê na palavra dEle. Sabe, você não pode simplesmente acreditar num Deus de faz de conta, não. Você tem que acreditar que no momento que você dobra o seu joelho e se coloca diante do Senhor pedindo algo para que Deus faça na sua vida, com um propósito específico, Deus, Ele age na sua vida. E não é porque eu mereço, não, porque por merecimento, Deus não faria nada na minha vida. Porque eu sou um homem falho, necessito, preciso, careço da glória de Deus, da misericórdia de Deus na minha vida. Então, se de repente você está com medo de pedir algo para Deus, porque a sua vida não está no eixo da maneira como você gostaria que estivesse, porque você não está dando o seu melhor para Deus, porque você não está fazendo tudo quanto deveria fazer para Deus, a Bíblia diz que todas as nossas obras diante de Deus, por melhor que seja, são como panos, são como trapos de pano, é nada. Por mais que você se santifique, e é claro que nós temos que nos santificar. E não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida de qualquer jeito e achar que Deus vai fazer tudo para você, não. Mas eu estou dizendo que você tem um Deus que zela pela sua vida, não por aquilo que você é,
sabe? Mas por causa da fidelidade dele na minha e na sua vida. É porque ele quer se mostrar Deus na minha e na sua vida. Ele quer se mostrar Deus, ele quer fazer a diferença na minha e na sua vida. Então, se você porventura perdeu algo na sua vida, e você precisa que Deus restitua, Deus, ele é Deus fiel para restituir. E eu tenho certeza que existe alguém aqui que precisa dessa palavra. Alguém que precisava ouvir essa palavra. Alguém que precisa que Deus restitua alguma coisa na sua vida. Eu não sei se é na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual. Eu não sei o que você perdeu, mas você precisa que Deus restitua. Eu sei disso, estou certo de que Deus está falando com alguém aqui, porque eu estava com outra mensagem para pregar. E no momento que eu estava preparando a mensagem, o Senhor me direcionou a esta palavra. E eu senti como se o Espírito Santo fizesse com que um rolo descesse e desenrolasse na minha mente. As palavras, elas foram saindo pouco a pouco. E eu falei, Senhor, se é esta palavra que o Senhor quer que eu pregue para a sua igreja, então eu vou pregar. Eu vou pregar o Deus da restituição nesta noite. O Deus que restitui projetos. O Deus que restitui sonhos. O Deus que restitui saúde. O Deus que restitui vida financeira. O Deus da restituição. Não sei o que você precisa nessa noite. Mas uma coisa eu sei. Você tem o Deus que você precisa. E isso é o mais importante. Deus, ele está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Restituindo, mudando, transformando. E eu trouxe essa mensagem da mulher do fluxo de sangue, onde é uma mensagem que ela traça um paralelo entre a mulher do fluxo de sangue e Jairo. E eu acho interessante porque aqui nós vemos duas pessoas com necessidades semelhantes. Ambos precisando de uma restituição. Duas pessoas precisando de uma mesma pessoa. Jesus. E o texto aqui me chama a atenção porque até então tudo indica que aquela mulher do fluxo de sangue, quando nós nos discorremos na narrativa bíblica, a impressão que temos é que aquela mulher do fluxo de sangue, ela não estava nos planos de Jesus. Jesus parece que não tinha agendado aquela mulher naquele dia. Até porque Jesus estava indo operar um outro milagre. Mas aqui me chama a atenção e eu aprendo algo interessante. De repente você hoje não estava nos planos de Jesus. De repente o seu milagre não estava nos planos de Jesus hoje. Quem sabe Jesus não havia agendado o seu milagre hoje. Mas eu quero lhe dizer que se você daí aonde você se encontra, se você decidir dar um toque de fé, se você começar a provocar Jesus por meio da sua fé, Jesus vai ter que parar e agendar você nos planos dele. Se você de onde você se encontra aí, você pela fé começar a provocar Jesus, Jesus vai ter que dar uma paradinha, sabe? Vai poder resolver a sua vida. Se você acreditar realmente que Jesus ele pode fazer na sua vida, ele vai fazer na sua vida. Essa mensagem é para você que de repente resolveu colocar a sua fé em ação e veio aqui acreditando que de repente o mestre da vida ele estaria dando uma passada por aqui e você poderia, quem sabe, dar um toquezinho leve na orla de suas vestes, sabe? E eu quero dizer que se você veio com esse sentimento, com esse pensamento, quero dizer que Jesus, o mestre da vida, ele se encontra aqui. Porque a palavra de Deus diz que aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada, não é eu que estou falando. Isso não é palavra de efeito. Eu quero te dizer que se você veio hoje disposto a pegar na orla das vestes de Jesus, Jesus ele se encontra aqui. Se você começar a provocar Jesus por meio da sua fé nessa noite, Jesus vai deixar fluir a virtude dele na sua vida. E você vai ser curado, você vai ser curada. A sua saúde vai ser restaurada. Os seus sonhos vão ser restaurados. Os seus projetos vão ser restaurados. Tudo que você precisa é dar um toque.
simplesmente um toque na orla das vestes de Jesus. É interessante essa passagem bíblica. Eu acho interessante porque, analisando o contexto bíblico, você vê, de um lado, uma mulher que há 12 anos sofria. Uma mulher que há 12 anos havia perdido toda a sua alegria. E que somente no último momento ela decidiu ir buscar Jesus. E do outro lado você vê Jairo. Jairo, um líder religioso respeitado em Israel. Jairo, um príncipe da sinagoga. Jairo, um doutor da lei. Um homem com boa reputação, com status. E Jairo, semelhante à mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tinha uma filha. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos, que já não tinha mais alegria em seu coração. Há 12 anos já não sorria mais. E do outro lado está Jairo, um homem com uma filha de 12 anos ou quase 12. Jairo estava prestes a perder aquilo que há 12 anos era o principal motivo da sua alegria. Alguém que há 12 anos havia perdido toda a sua alegria. E alguém que estava prestes a perder aquilo que há 12 anos era o principal motivo da sua alegria. Interessante. A mulher do fluxo de sangue esperou acabar os seus recursos para depois ir ao encontro de Jesus. Jairo, no momento que percebeu o problema, foi ao encontro de Jesus. Jairo, eu acho interessante porque aqui a gente aprende mais uma lição. Porque quando se está perdendo tudo, nada é o que você tem. Jairo tinha boa reputação, tinha status, mas também tinha uma filha que estava morrendo. Jairo, ele era um grande líder religioso, ele era um doutor da lei, mas ele não tinha em suas mãos a resposta para a cura de sua filha. Jairo, ele era um homem respeitado dentro da religião farisaica, dentro de Israel. Mas o que ele tinha em suas mãos não poderia proporcionar a restituição da saúde ou da vida de sua filha. Jairo sabia que ir ao encontro de Jesus significava perda de reputação, perda de liderança, perda de status, perda de nome, quem sabe até perda do seu cargo. Jairo sabia que ir ao encontro de Jesus significava perder tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas no momento que Jairo percebeu que estava perdendo algo importante em sua vida, Jairo não se importou mais com a sua reputação. Jairo não se importou mais com o nome que tinha, com a sua liderança, com o seu status. Deixa eu dizer algo para você. Quando você está perdendo algo que você ama, quando você está perdendo algo importante para você, não adianta viver de aparências. Quando você está perdendo algo que você realmente acredita que é importante na sua vida, não adianta viver de aparências. Tem pessoas que vivem dentro da igreja de aparências e, enquanto isso, estão perdendo seus familiares. Líderes religiosos que vivem de aparências, mas em compensação estão perdendo os seus filhos. Pessoas que têm medo de caminhar em direção a Jesus e se humilhar na presença de Jesus, porque, eu sou bonitinho demais, sou bonitinha demais para poder pegar e me humilhar aos pés de Jesus. Mas em compensação, o que você mais ama está indo embora da sua vida. O que você mais ama está sendo arrancado de sua vida. Pessoas que estão preocupadas demais com a aparência. Pessoas que estão preocupadas demais com o status. Alguém como eu que tem dinheiro e tal, ir para a igreja? Não, vou resolver do meu jeito. Melhor pagar um médico particular. Passam tempos e tempos gastando dinheiro. Deixa eu contar mais uma história para você. Eu tenho uma cunhada minha.
esposa do meu irmão, odiava crente, não gostava nem de ouvir falar de crente, queria falar de qualquer pessoa, menos de crente. Participou durante muito tempo, fez campanhas no Vale do Amanhecer, esteve o tempo todo aos pés de feiticeiros, macumbeiros, acreditando que essas pessoas podiam fazer alguma coisa na vida dela. Um determinado dia, ela liga na minha casa, desesperada, chorando, dizendo: Tony, você pode vir aqui em casa. Eu falei: o que está acontecendo? Ela disse: eu estou com muito medo de morrer. Você poderia vir aqui orar por mim? E eu falei: irei sim. Saí de lá de casa com aquele sentimento no coração e dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu. Eu estava muito tempo orando pela vida dela, para que Deus pudesse tocar o coração dela, para que ela pudesse sentir a necessidade. Eu simplesmente fazia uma oração para Deus: Deus, crie situações favoráveis na vida dela, para que ela possa se achegar até o Senhor. Eu digo crie situações favoráveis, eu faço essa oração porque se eu digo: Deus, faz do seu jeito, faz isso, faz aquilo, Deus muitas das vezes pode descer ao leito, e às vezes você não está para perder uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama. Às vezes você tem um familiar que está nas drogas, um familiar que está perdido na prostituição, na criminalidade, e você diz: Deus, trata dele, faça o que tiver de fazer. Aí muitas das vezes você fala isso, vai lá, Deus permite que a vida dele seja ceifada e você vai ficar culpando Deus. Eu peço: Deus, crie situações favoráveis para que ele se achegue até você. E eu cheguei na casa daquela mulher, já tinha um tempo que eu não via ela, e ela estava em volta dos olhos dela estava preto, escuro, muito escuro. Ela era uma mulher de pele clara. E eu falei: o que está acontecendo contigo? Ela disse: eu estou com medo de morrer, eu estou sentindo constantemente medo de morrer, eu sinto o meu coração acelerando constantemente, o tempo todo eu tenho a sensação que minha vida vai ser ceifada, e eu estou mesmo com muito medo, eu quero que você faça uma oração por mim. E eu orei por aquela mulher com fé, acreditando que Deus podia restituir a saúde física dela. Eu orei, passados-se cerca de aproximadamente 3 dias, ela pediu para que eu fosse na casa dela, e ela disse que estava se sentindo muito bem. Os olhos dela estavam mais claros, porque ela já não conseguia antes dormir. Então, quando a pessoa perde muita noite de sono, você acaba ficando com essa parte dos olhos escuros. Então, ela não estava conseguindo dormir, e ela voltou a dormir normalmente. E, enfim, passou mais alguns dias, e ela me ligou novamente desesperada, pedindo para que eu fosse lá novamente, que tudo tinha voltado, tudo tinha acontecido do mesmo jeito, e eu novamente orei por ela. E quando eu orei por ela, Deus falou assim para que eu dissesse para ela, para que ela pudesse fazer uma aliança com Deus. Porque tem pessoas que quer Deus como se Deus fosse, sei lá, um pai de santo, e Deus fosse uma simpatia que você vai lá no momento que mais precisa, você simplesmente ora para a pessoa recebe a cura e ela leva a vida dela do mesmo jeito, sabe? Você fica como se fosse um curandeiro. As pessoas querem que você seja um curandeiro, só procuram você no momento que chega a dor, no momento que chega a enfermidade, mas elas não querem compromisso com Deus. E Deus falou assim: diz para ela fazer um compromisso comigo, porque se ela não fizer um compromisso comigo, eu não vou ter mais compromisso com ela. E eu disse para ela: faça um compromisso com Deus, porque se você não fizer um compromisso com Deus, eu não vou ficar vindo mais aqui como curandeiro na sua casa, simplesmente impondo a mão para que Deus cure você, e depois você viva a sua vida do mesmo jeito de antes, porque você está dando uma brecha para o inimigo entrar. O inimigo está entrando na tua vida porque você não fecha as portas. E ela pegou e fez uma aliança com Deus, começou a congregar na Igreja Deus é Amor. Eu não tenho nada contra nenhuma denominação evangélica, sobre nenhuma igreja. Eu acredito que a minha maior preocupação e a preocupação de nós como cristãos tem que ser servir ao Senhor Jesus, viver de acordo com a palavra de Jesus. Não temos que estar apontando o dedo para a cara de fulano, de ciclano, dizendo que fulano é pior, fulano é melhor. Devemos olhar para nossas próprias vidas e analisar nossas próprias vidas de acordo com a palavra de Deus e ver como nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E estou dizendo isso para dizer que Deus, Ele restitui
O plano de Deus é restituir, mas para que Deus possa restituir, é necessário um compromisso com Deus. Eu não sei como você está vivendo sua vida nessa noite. De repente você tem pedido muito para Deus, mas tem feito pouco para Deus. De repente você é alguém que quer que Deus faça muito na sua vida, mas você não está disposto a fazer nada por Deus. Então não há como haver restituição sem que antes exista entrega. Restituição da parte de Deus só é possível quando há uma entrega, quando há um envolvimento, um comprometimento da nossa parte com Deus, senão não adianta. Não adianta você vir aqui e achar que Deus vai simplesmente fazer na sua vida algo hoje, e amanhã você adentra a sua semana xingando, falando palavrão, ofendendo as pessoas, acusando as pessoas, caluniando as pessoas, invejando as pessoas, maltratando as pessoas dentro da tua casa, seus irmãos, seus pais ou seus filhos. Não adianta. Porque Deus pode até fazer aqui, mas chega ali o inimigo toma da sua mão de volta. Deus pode até te dar aqui, mas chega ali o diabo toma de você de novo. E você volta para a estaca zero, chorando. E no outro final de semana você está aqui, e entra final de semana, mais final de semana, entra ano e ano, e quando você perceber, você vai ver que nunca conquistou nada, porque também você nunca deu nada para Deus, você nunca fez nada para Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, quem é você aqui? Você é Jário ou a mulher do fluxo de sangue? Você é alguém que está esperando perder tudo que tem para ir ao encontro de Jesus? Você é alguém que está esperando que tudo aquilo que você ama seja arrancado da sua vida para você ir ao encontro de Jesus? Ou você é Jário nessa noite? Alguém que está disposto a ir a Jesus ainda hoje? Nesse exato momento que você percebe que algo importante está sendo arrancado da sua vida, que algo importante está sendo tirado de você. Você é alguém que está nessa noite preocupado mais com aquilo que você tem em suas mãos, acreditando que o que você tem pode restituir o que se perdeu? Ou você é alguém que está disposto a abrir mão do que tem? Você é alguém que até sabe que pode restituir o que se perdeu através dos seus próprios recursos, mas você prefere ir por intermédio do Senhor? Você é alguém que está nessa noite disposto a abrir mão da sua aparência, do seu status, para poder conquistar de volta aquilo que se perdeu? Para que Jairo pudesse ter a vida da filha dele restituída, Jairo precisou abrir mão de tudo quanto ele acreditava que era a vida dele. Jairo decidiu abrir mão de sua liderança. Jairo decidiu abrir mão do seu status, do seu nome, quem sabe até mesmo do seu cargo, para ir ao encontro do único que poderia fazer na vida dele. Jairo sabia que a religião não poderia dar nada para ele, não poderia restituir nada, porque Jairo era um religioso. Jairo era um conhecedor da lei. Jairo vivia no meio de uma hipocrisia religiosa. Um povo conhecedor da palavra, um povo que conhecia os mandamentos, mas tiveram dificuldade em reconhecer Jesus quando Jesus apareceu. Jairo sabia que ir ao encontro de Jesus significava perda de tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas em compensação ele estaria ganhando o que era de mais precioso para ele, que era a vida da filha dele. E você está disposto a abrir mão de quê nessa noite? O que é que você está disposto a abrir mão para que você possa restituir aquilo que você perdeu? O que é que você nessa noite está disposto a abrir mão para que Deus possa restituir aquilo que antes você tinha e hoje você não tem mais? Eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Eu gostaria que você saísse daqui com essa palavra no teu coração, se perguntando para você mesmo: Deus, o que é que eu preciso abrir mão para que o Senhor possa restituir aquilo que é de mais precioso na minha vida? O que é que você tem hoje, assim, no seu coração, que você diz: Senhor, eu gostaria que o Senhor trouxesse de volta aquilo para a minha vida. Eu gostaria que o Senhor trouxesse não da maneira como se perdeu, mas de uma maneira ainda melhor. Não sei, algo na sua vida sentimental, algo na sua vida espiritual,
Quem sabe algo financeiro que você perdeu. E eu quero te dizer que Deus, quando Ele restitui uma coisa na nossa vida, Deus Ele não traz da mesma maneira. Deus traz ainda melhor do que aquilo que você perdeu. Deus nunca vai trazer algo que você perdeu da mesma maneira. Se é alguém que você perdeu, Deus vai tratar, vai cuidar, e só depois Deus vai trazer para a sua vida. Se é um sonho que se perdeu, Deus vai pegar e vai elaborar ainda mais o teu sonho, e vai trazer esse teu sonho de uma maneira ainda mais maravilhosa, de uma maneira mais gostosa de você usufruir. Eu não sei se é um projeto ou o que é que se perdeu, mas eu creio verdadeiramente que Deus Ele vai restituir. Amém, igreja? Você acredita nessa palavra? Você crê que Deus pode restituir algo que foi arrancado da sua vida? Isso não são palavras minhas, isso são palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. O manual de Deus para nossas vidas. Amém? Fique de pé nessa noite. Se tiver alguém que possa entoar um louvor, alguém conhece aquele louvor aí, restitui? Poderia? Você ou o outro, se puder. Gostaria que eu, quanto isso, eu quero fazer aquilo que eu sempre sinto no meu coração da parte de Deus, que é orar pelas vossas vidas. Mais uma vez, agradecendo por toda a tolerância e paciência de vocês comigo ao longo desse tempo. Peço desculpa em alguma coisa que porventura eu tenha deixado falha. Peço realmente que, se porventura eu disse algo que não foi do agrado de vocês, vocês me perdoem, desde que seja algo que veio da minha parte, mas que se for algo da parte de Deus, eu não estou preocupado se você vai ou não me perdoar, porque eu sei que quando a gente fala da parte de Deus, nem sempre a gente vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu estou certo que vamos falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Existem dois lados da verdade, o lado de quem está escutando e o lado de quem está falando. Mas nem sempre falar a verdade é mais fácil do que ouvir. As pessoas têm a impressão que é mais fácil falar a verdade do que ouvi-las, mas nem sempre. Às vezes a dificuldade que se encontra para se falar a verdade é mais difícil do que a dificuldade que encontramos para ouvi-la. Porque a verdade não é bem aceita. Inclusive dentro da casa de Deus. Nem todos aceitam a verdade de bom grado. Porque a verdade, ela põe para fora o nosso pior, o nosso lado ruim, ela expõe o nosso lado ruim. Sabe? A verdade, ela expõe aquilo que precisamos mudar dentro de nós. A verdade expõe as nossas necessidades de transformação. Então a gente gosta de mensagem que dá tapinha nas costas, que massageia o nosso ego. Eu não vim aqui para poder fazer como muitos que entregam chave de carro, porque Deus não me entregou chave de concessionária nenhuma. E eu não tenho chave de carro na minha mão para te dar. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai te dar o casamento dos teus sonhos. Mas eu vim dizer que tem um Deus que zela pelos teus sonhos. Tá? Eu não sei quais são os teus sonhos. Eu não posso apresentar um Deus aqui como se Deus fosse um santo casamenteiro, que está dando casamento para todo mundo. Não, Deus não é esse. Eu não posso apresentar um Deus Papai Noel, que sai dando presentinho para um e para outro, de qualquer maneira. Eu não posso apresentar um Deus gênio da lâmpada, que está pronto para poder realizar os seus desejos egoístas o tempo todo. 3 desejinhos egoístas e vai embora. Sabe? Eu não posso apresentar também um Deus fada madrinha, que bate com a varinha na sua cabeça e plim, sabe, resolve sua vida. Não. Mas eu restituo um Deus que é maior do que tudo isso. Um Deus maior do que tudo isso. Um Deus que não faz coisas simplesmente momentâneas, mas um Deus que faz coisas permanentes. Um Deus que faz e você vai lembrar dele o tempo todo, porque você vai dizer, foi Deus que fez na minha vida. Foi Deus que restituiu na minha vida. Você vai dar testemunho de que Deus restituiu coisas na sua vida. Eu creio que, se Deus assim me permitir, eu ainda estarei aqui ao longo deste ano, em algumas oportunidades. Não sei se para ministrar a palavra, mas eu estarei aqui e vou ouvir das coisas que Deus fez na vida de vocês ao longo desses anos. Pastor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui com este rebanho maravilhoso, com essa igreja abençoada, essa igreja edificada. É uma igreja muito boa de se pregar. É
uma igreja que alegra muito meu coração. Me recebe com um sentimento recíproco, com um carinho grande que eu sinto na face de cada um de vocês. Isso alegra muito o nosso coração. Feche os olhos em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Enquanto o irmão vai estar com este hino aqui, você medita naquilo que você precisa que Deus restitua ao longo deste ano, coisas que se perderam e que você crê que Deus pode restituir. Pai querido e amado, soberano e eterno Deus, estou aqui nesta noite, Pai, findando, Senhor Pai amado, as atividades a qual o pastor me incumbiu ao longo deste mês de janeiro. Senhor meu Deus, eu creio verdadeiramente, ó Pai, os planos que o Senhor meu Deus vai estar trabalhando ao longo deste ano, Pai, na vida daqueles que aqui se encontram, na vida da tua igreja, Pai. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu não sei o que é que se perdeu na vida da tua igreja. Eu não sei o que é que se perdeu na vida dos seus filhos, ó Pai. Mas eu te peço tão somente, ó Pai, que o Senhor possa restituí-los, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Restitua, Pai, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi arrancado, Pai. Os sonhos que se perderam, Pai. Os projetos que se perderam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Há pessoas aqui que precisam, Pai, de uma restituição na saúde, Pai. Saúde física, emocional, Pai. Espiritual pura, Pai. Restitui, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, coloca a tua igreja nas tuas mãos nessa hora, Pai. Coloca os projetos desta igreja, os sonhos, Pai. Coloca a vida familiar dos teus servos neste lugar, Pai. A vida espiritual, Senhor Pai amado. Toma, Senhor meu Deus, a vida sentimental. Vai restituindo, Senhor meu Deus. Entra, meu Pai, com o teu poder, Senhor, restituidor, nas vidas que aqui se encontram, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Leva os teus filhos em segurança nesta noite, em direção às vossas casas, ó Pai. Que eles venham ter uma semana abençoada, Pai. Uma semana de restituição. Que assim como o Senhor, meu Pai, se mostrou Deus na minha vida, Pai, restituindo, Senhor, meu Deus, aquela porta de emprego, Pai. Que o Senhor também possa restituir portas que se fecharam na vida dos teus filhos, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, Pai querido. Restitua, Senhor, Pai, tudo quanto foi perdido aqui neste lugar, Pai. Restitua os sonhos, os projetos, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Põe teu azeite em nome de Jesus.